A mighty fortress is our Fala, God. Boa professor. noite, meu irmão. Tudo bem? Graças a Deus, como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo bem. Uma alegria Graças a receber o Deus. senhor. Queria Prazer começar meu. agradecendo, né, por essa oportunidade de conversar com o senhor sobre um tema tão importante, né, um tema tão relevante para a gente, para a Igreja do Senhor. Obrigado por essa oportunidade, a gente agradece mesmo de coração. Eu agradeço aí o convite que foi feito. Estou muito feliz aí de participar desse bate-papo aí com vocês. Eu espero que Deus nos ajude, nos abençoe aí, né, na conversa que a gente vai ter, que seja muito útil para os nossos irmãos em Cristo. Amém. Só para falar aqui, introduzir um pouquinho, né? Nossa página tem um intuito de cosmovisão cristã, né? De tratar todas as áreas da sociedade dentro de uma ótica cristã, dentro de uma ótica das Sagradas Escrituras. Então, às vezes a gente fala sobre música, às vezes a gente fala sobre música cristã, e às vezes a gente fala sobre teologia. Então, é importante a gente regar todas as áreas da sociedade com boa teologia, com um modo correto de se interpretar as Escrituras, para que assim a gente possa entender, eu costumo dizer, né, entender política, entender futebol, entender entretenimento, tudo de acordo com como as escrituras mandam e tem nos feito pensar, né? Isso tem sido um déficit, eu acho, da igreja, e pensar as coisas sectariamente, o dualismo, a dicotomia. Então a gente está aqui para poder conversar sobre isso. E hoje conversando com o pastor Paulo Vale, que é pastor da Igreja Batista do Redentor, e também professor no seminário Martin Butzer, né? Professor de grego. A gente vai estar com ele aí nos próximos períodos, a gente já está já com medo. Tranquilo, é tranquilo. Tira de É, letra. o pessoal fala que é bem tranquilo mesmo, o pessoal fala que é bem relax. Tá Mas joia. enfim, eu queria agradecer o senhor mais uma vez. E a gente vai Obrigado. conversar um pouquinho aqui sobre hermenêutica, sobre a questão da exegese. E uma questão, professor, já começando a tratar com o senhor sobre essa ideia, a Willy já está presente aí, seja bem-vindo, meu irmão. Começando a conversar com o senhor sobre essa ideia, né? As pessoas, quando pensam em exegese, pensam em línguas originais, normalmente elas falam assim, quem tem um pouco de conhecimento sabe disso, né? Falam assim, mas para que eu vou estudar línguas originais, estudar o grego, por exemplo, se os textos autógrafos, né, os textos da pena de Paulo ou da pena de João, eles já não existem mais, né? E normalmente tentam convencer de acordo com esse argumento. Esse argumento é válido? E fala pra gente por que a gente tem que conhecer os originais. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando. Bom ter vocês aqui e, como eu disse há instantes atrás, eu espero que a gente tenha um tempo muito agradável. O que Amém. acontece? De fato, a gente não tem as cópias originais, ou chamados autógrafos, né, dos textos bíblicos, dos livros da Bíblia, seja livros do Antigo Testamento ou mesmo livros do Novo Testamento. Esses autógrafos, eles naturalmente se extraviaram, não é? Não temos acessos a eles, e tudo o que temos são cópias, né? Cópias antigas, é verdade, tanto na análise do Antigo Testamento também quanto na análise do Novo Testamento. As cópias elas são muito antigas, a gente sabe desse aspecto. Mas, num primeiro momento, quando alguém faz uma pergunta como essa, que diz respeito à validade, por exemplo, do texto bíblico, considerando que os autógrafos não estão disponíveis, a gente primeiro precisa pensar que esse tipo de dúvida, por exemplo, quanto à autoridade, quanto à autonomia dos textos, jamais são levantadas, por exemplo, com relação a outras obras, não canônicas, obviamente, não bíblicas, Sim. talvez de cunho filosófico, ou filosóficas, que também os autógrafos não estão aí. No entanto, ninguém questiona a autoria e ninguém questiona o conteúdo. É claro que, em se tratando das escrituras, há sempre uma preocupação que provém do fato de que é um livro que diz respeito à eternidade, que diz respeito àquilo que Deus, na verdade, dá a conhecer acerca de si mesmo. E eu vejo particularmente alguma legitimidade quando alguém levanta uma situação como essa. Qual a resposta que eu costumo dar a essas pessoas? Primeiro, de fato, nós não temos os autógrafos, eles não estão disponíveis a nós. Entretanto, as cópias que estão disponíveis,
elas são numa quantidade enorme, provavelmente nenhum outro livro que esteja no alcance humano tenha tanta cópia e tantos manuscritos que lançam luzes sobre aquilo que a gente tem como tradição na leitura do texto bíblico. Então, o primeiro ponto que eu costumo dizer para eles é que, apesar de nós não termos os autógrafos, nós temos uma quantidade enorme de cópias. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, mesmo havendo uma quantidade enorme de manuscritos, seja no Antigo Testamento ou no Novo, a variação que existe entre um manuscrito e outro, mesmo dentro de um espaço temporal considerável, como 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos de distância entre um manuscrito e outro, não alteram consideravelmente o conteúdo. É possível que haja, de fato, vamos dizer assim, alguns pontos que são distintivos, mas que, de fato, não são capazes de afetar, por exemplo, as questões que dizem respeito à fé da igreja, à doutrina exposta. Nós não temos conhecimentos de de manuscritos que estariam entrando numa contradição em relação a outros manuscritos. A gente não tem isso. Existe uma ciência que está vinculada à chamada crítica textual, que é conhecida como equidótica. Essa ciência é muito importante porque ela vai lidar exatamente com os manuscritos antigos e vai trabalhar uma espécie de arqueologia da língua. E aí, qual é o ponto? Nos estudos filológicos, é possível se fazer estudos com os manuscritos e é possível constatarmos que as variações elas não são significativas. Por exemplo, em linhas gerais, quais são as duas situações que eventualmente podem acontecer? Primeiro, de um determinado texto não ser encontrado em todos os manuscritos mais antigos. Então, essa é uma possibilidade que existe. O que não invalida necessariamente o texto, mas existe essa variação que pode ocorrer. E uma outra situação é de variação interna no próprio texto. Então, por exemplo, a gente tem um texto de Romanos, capítulo 5, verso 1, em que existe uma pequena variação entre manuscritos. Por exemplo, há manuscritos que afirmam justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Outros manuscritos afirmam justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Então, um usando o indicativo, o outro usando o subjuntivo. Isso nós vamos encontrar consideravelmente dentro do Novo Testamento. E aí, obviamente, que numa análise contextual é possível se chegar à conclusão de que a melhor tradução mesmo seria temos paz com Deus. E qual é o problema? O problema é que na língua grega existem duas vogais que emitem um som O, o nosso som O, que é o ômicron e o ômega. O pessoal costuma falar ômega, né? No português, geralmente a gente usa ômega, mas que no grego é ômega. O ômicron e o ômega, eles são O. E existe uma falácia de dizer que o ômicron é O aberto e o ômega é O fechado. Isso não tem fundamentação teórica do ponto de vista linguístico, tá? E o verbo utilizado em Romanos 5.1 seria o verbo erhomen. O verbo erhomen, em alguns manuscritos aparece com ômicron e outros manuscritos aparecem com ômega, que é exatamente a diferença. Com o ômicron é o indicativo, com o ômega é o subjuntivo. Então, o ponto é que, ainda que seja legítima a pergunta, ela, de fato, ela pode se tornar falaciosa. Porque isso não é um impeditivo para nós levarmos a sério, por exemplo, o que o texto bíblico nos traz ao conhecimento sobre Deus e sobre a verdade. E essa questão é interessante frisar, porque isso é uma ciência, né? Quem faz essa análise para saber se, por exemplo, você falou da quantidade de cópias, se essas cópias se equivalem, a gente consegue chegar justamente ao mais próximo possível dos autógrafos, isso é feito de forma experimental, de forma científica, né? Não é um achômetro, como muitas pessoas acham. Não. A filologia, existe uma área dentro dos estudos linguísticos que se chama filologia. E a filologia, ela se preocupa exatamente, entre tantos aspectos, de lidar exatamente com as questões. Na teologia a gente está acostumado com crítica textual ou baixa crítica, mas que nos campos linguísticos, aí nos estudos linguísticos, se chama equidótica, né? Quando eu estive na UFRJ fazendo estudos linguísticos, né? Estudos de pós-graduação na área de mestrado, na área de linguística, por exemplo, eu precisei cursar uma disciplina chamada equidótica.
onde a gente trabalhava exatamente, claro, ligado à língua portuguesa, que era o caso da pesquisa, mas que se aplica a qualquer idioma, onde a gente analisava textos antigos, fazia trabalho de decodificação de textos, para poder chegar ao texto propriamente dito e ao entendimento do texto, que é o propósito de todo o texto. Quer dizer, todo o texto tem como objetivo que a gente entenda aquilo que está sendo comunicado, independente do vácuo temporal que a gente tem. No caso da Bíblia, é um vácuo temporal enorme, né? São aí 2000 anos, e aí esse vácuo temporal traz os problemas que são naturais dessa distância. Interessante que o senhor falou. Sim, interessante que o senhor falou também é que os textos debatidos, eles não comprometem, né, o eixo central da fé. Não. Né? Não. Isso é importante frisar também. Não se tem conhecimento de que qualquer manuscrito tenha entrado em contradição com manuscritos já existentes. A gente não tem esse indício. Interessante. Pastor, agora, professor, enfim, com relação à questão dos originais, assim, eu saber o grego, por exemplo, para o Novo Testamento, em que eu saio na frente em relação à interpretação do texto sagrado, como, por exemplo, ou comparando com quem não sabe de grego? O que pode me dar de ferramentas na hora de interpretar o texto, saber da língua original? Para eu responder essa pergunta, eu preciso trabalhar com um outro aspecto que é extremamente importante. Eu vou responder a sua pergunta partindo do pressuposto de que nós estamos falando de leitores que não são analfabetos funcionais. Sim. Esse é um primeiro aspecto. Né? Por quê? Porque se um analfabeto funcional na sua própria língua, caso vamos usar aqui o português, ele tem dificuldades interpretativas na sua própria língua, o grego não vai lhe ajudar em nada. Pelo contrário, poderá trazer uma enorme dificuldade com relação a textos bíblicos. Então, assim, eu vou responder essa pergunta partindo do pressuposto que na mesa de estudos nós temos aí leitores capazes, leitores competentes, indivíduos que são capazes de pegar um texto na sua própria língua, ler este texto e compreender devidamente. Então, tendo dito isso, eu passo a responder então, qual é a vantagem? Existem inúmeras vantagens. Eu citei há instantes atrás, por exemplo, que nós temos tem gente escrevendo em grego aí, ó, si didástico. Isso é o Willi querendo demonstrar conhecimento. Fala para ele. Pois é, tá certinho. Si didáskalos, tá? Na pronúncia iotacista, que é a que eu utilizo. Mas o ponto é o seguinte, então, partindo do pressuposto que as pessoas que estão à mesa são leitores competentes. A vantagem é enorme. Por quê? Porque o grego ele vai lançar muita luz no processo de compreensão de determinados conceitos e de determinadas ideias, sobretudo aquelas ideias que são tratadas num campo mais argumentativo dentro das Escrituras. Por exemplo, quando a gente pega as obras do apóstolo Paulo, as obras de Paulo elas são predominantemente argumentativas, porque normalmente Paulo faz uma defesa, seja do seu apostolado, seja de uma doutrina específica, ele sempre vai fazer uma defesa de algo que ele está defendendo, de algo que ele está tratando. E o ponto é que nessa predominância, às vezes nós vamos precisar de conceitos que só vão ter, de certo modo, luz, se nós formos aos textos disponíveis. Né? Hoje, no Brasil, nós temos inúmeros textos que estão disponíveis. Né? Nós temos, desde o texto crítico, nós temos o texto que foi utilizado, inclusive, na época dos reformadores, que é o chamado textos receptos. Esses textos estão disponíveis, nós conseguimos esses textos no celular, nós conseguimos baixar aplicativos que podem ser muito úteis. Nós temos o próprio material impresso que pode lançar aí, pode dar aí uma condição boa para se trabalhar. Né? Então, nós temos inúmeros materiais. Então, a vantagem, né, de se ter o conhecimento das línguas originais é exatamente para trazer luz, para elucidar aquilo que, eventualmente, na tradução não fica tão evidente. Lembrando que no português nós temos excelentes traduções, trabalhos muito bem feitos, muito bem elaborados, trabalhos que são confiáveis, trabalhos que são continuamente submetidos a uma série de critérios para que
Se eventuais mudanças tiverem que ocorrer, elas ocorram. Então, são textos confiáveis, são traduções e versões confiáveis, mas, eventualmente, há, de fato, um desgaste entre a língua em que o texto bíblico foi escrito e a língua a qual nós estamos fazendo uso para acessar o texto revelado. Então, o texto grego, por exemplo, aí nós estamos dando ênfase no grego, talvez mais por causa da minha área propriamente dita, mas isso se aplica também ao hebraico, né? Acaba trazendo uma vantagem muito grande. E aí, de certo modo, há alguma vantagem da parte daquele que, sendo leitor capaz, sendo leitor competente, pode acessar aí os textos gregos e o texto grego e fazer aí a devida leitura na língua em que, por exemplo, o Novo Testamento foi escrito. Interessante. Agora, a questão é como que isso, professor, pode influenciar, por exemplo, o senhor falou da questão do abismo temporal, né? A gente está a 2000 anos do texto, digamos assim. Então, a gente pode, de que forma essa questão de que eu interpretando com as ferramentas adequadas, sabendo bem da língua que eu tô interpretando, enfim, isso pode me fornecer na questão da interpretação para os dias atuais, né, na aplicação do texto. As pessoas costumam falar que o problema é de um efeito cascata. Se você não começa fazendo uma boa exegese ou entendendo bem aquilo dentro do seu contexto gramatical, né, do método gramático histórico que a gente aplica, se a gente não faz isso no começo, que é a boa exegese do texto, isso vai desencadear talvez numa aplicação ruim, né? Sim. Aí a gente precisa entrar em algumas questões conceituais. Sim. Que tem a ver com o conceito de exegese e o próprio conceito de hermenêutica, né? Que são dois conceitos distintos. Muitas pessoas tomam esses dois conceitos como sendo sinônimos. Mas, na verdade, eles não são sinônimos. Na verdade, a hermenêutica diz respeito a um processo e a exegese diz respeito a outro processo. Eu costumo, assim, muito didaticamente, para tentar fazer essa distinção, dizer o seguinte, que a hermenêutica, ela equivale a ter diante de mim, por exemplo, as ferramentas necessárias para eu fazer uma determinada obra. Então, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho hidráulico, eu preciso trocar um cano, por exemplo, que está rompido. Eu preciso ter uma série de ferramentas ali que vão ser úteis, né? Eu preciso de um ponteiro, eu preciso de uma marreta pequena para poder quebrar o local, eu preciso talvez de uma serrinha para serrar a parte que foi afetada, eu preciso de cola para colocar um novo cano PVC, enfim, eu preciso de uma série de ferramentas. Essas ferramentas, metaforicamente, elas equivalem à hermenêutica, que são elementos, são pressupostos que a gente tem que ter, são ferramentas que a gente precisa ter para realizar o processo de exegese, para chegar à compreensão do texto. Porque a exegese, ela é, propriamente dita, a compreensão do texto. É quando você consegue obter aquilo que, na verdade, um determinado autor ele tinha a intenção de, no caso, comunicar. E aí existe um ponto muito importante. Eu não preciso, e aí eu quero ser muito cauteloso no que eu vou dizer, mas é necessário dizer, que eu não preciso conhecer as línguas originais para fazer exegese. Tem gente que acha que eu preciso conhecer as línguas originais. Não. Exegese eu posso fazer em qualquer idioma, inclusive no português, utilizando as ferramentas de interpretação bíblica, no caso, não é? Para a compreensão de determinado texto. Então, veja, se eu tenho em mãos uma boa versão das Escrituras, uma versão que me dê, que consiga dar conta, se não de tudo, mas de grande parte daquilo que foi comunicado, eu consigo fazer exegese. O próprio David Martin Lloyd Jones, Dr. David Martin Lloyd Jones, naquele livro Pregação e Pregadores, ele tem ali um momento em que ele vai fazer uma alusão a isso. Ele vai dizer, mas será que a gente precisa de grego e hebraico para poder entender a Bíblia? Tecnicamente, não. Eu preciso ter uma capacidade leitora na minha própria língua. Agora, é óbvio, como eu disse há instantes atrás, o conhecimento das línguas em que a Bíblia foi escrita me dão instrumentos assim extremamente relevantes para eu conseguir alcançar aquilo que eventualmente eu não consigo na minha própria língua, no meu próprio idioma, seja ele qual for. Nós estamos lidando aqui com português, mas se aplica ao inglês, se aplica ao alemão, se aplica ao espanhol, a quaisquer outros idiomas que a gente tem. Então, feita essa distinção entre hermenêutica e exegese, a gente parte basicamente ali para a questão do texto. Se eu utilizo pressupostos equivocados, o resultado vai ser um resultado equivocado.
Se eu não utilizo as ferramentas corretas, eu vou ter um resultado ruim, que vai trazer desdobramentos ruins. E, consequentemente, isso, em termos de aplicabilidade à nossa realidade, vai gerar uma série de problemas. Eu costumo dizer o seguinte: a Bíblia tem um sentido só. E a tarefa de todo intérprete é descobrir esse sentido único. Agora, as aplicabilidades desse sentido único são múltiplas. São múltiplas. Por quê? Porque, por exemplo, cada comunidade local vive realidades diferentes, vivem demandas diferentes. Um mesmo texto vai ter um único sentido, ou pelo menos deve ter um único sentido para as duas comunidades. Mas as aplicabilidades que são feitas para uma comunidade à luz de um texto podem ser distintas das aplicabilidades para uma outra comunidade. Então, veja, o trabalho de exegese também não é o trabalho de aplicação. O trabalho de aplicação é quando a gente pega aquilo que a Bíblia ensina, o princípio ali estabelecido, a doutrina é trabalhada, a ideia central do texto, e a gente aplica a uma realidade e a uma demanda que, eventualmente, um grupo esteja vivendo. Então, é possível que haja um efeito cascata. Porque se o meu pressuposto hermenêutico está correto, e isso vai incidir num resultado exegético também incorreto, a aplicação poderá ser também incorreta. Entende? Então, eu preciso trabalhar muito adequadamente esses elementos de hermenêutica e exegese para que a gente tenha uma boa aplicação. E o senhor falou uma coisa interessante aí que é relacionada à ideia do sentido único que o texto possui, né? Muita gente, às vezes, querem buscar outros sentidos, ou falar, você está sempre falando a mesma coisa, ou querendo extrair o mesmo sentido do texto. Mas esse é o correto, né? A Bíblia não tem vários sentidos, tem que ficar buscando um monte de sentido por detrás, ou querendo achar que eles falam de palavra revelada, né? Buscando alguma coisa a mais no texto. Isso não existe, né? E a gente esbarra num problema que muitas vezes, eu não estou aqui e nem quero colocar todas as pessoas que praticam esse tipo de fenômeno dentro do mesmo grupo. Mas o fato é que o trabalho de hermenêutica e exegese de um texto, o trabalho exegético de um texto é um trabalho árduo, ele não é simples. Ele não é um trabalho fácil. Ele é um trabalho que exige muito tempo e muitas horas de estudo para que você consiga, às vezes, ter luz de um determinado texto, né? Chegar à compreensão de um determinado texto. Só que a gente sabe também, por outro lado, que não são tantas as pessoas assim que estão dispostas a dedicarem tanto tempo a estudo bíblico, ao estudo da Bíblia, para poder ensinar. Então, a saída de, por exemplo, que isso possa ser uma nova revelação, algo que ele está recebendo pelo Espírito, e é muito interessante que é um espírito contraditório à palavra, quando, na verdade, o Espírito ele trabalha junto com a palavra, é uma saída que eles utilizam para tentar justificar ensinos que não têm fundamentação bíblica, né? É interessante isso. Por isso que é bom trabalhar, fazer esse trabalho exegético, o mais árduo que seja, da maneira adequada para você extrair princípios e boas aplicações à luz daquilo que você trabalhou exegeticamente, né? Uma coisa também que eu queria perguntar para o senhor é a dúvida do pessoal que está começando a lidar com línguas originais, com grego ou hebraico. Elas normalmente perguntam, será que eu preciso de um nível de conhecimento que eu sou fluência em grego para poder entender a questão dos originais e fazer uma boa exegese do texto, como o senhor falou? Ou qual é o nível de conhecimento assim que dá para eu trabalhar bem com a questão dos manuscritos? Então, o que acontece? A gente sabe que o processo de leitura e compreensão de um determinado texto, à medida que o tempo passa, a sua capacidade é ampliada. Então, espera-se que alguém hoje tenha uma capacidade de compreensão de textos maior do que teve há 10 anos atrás. Porque a gente parte do pressuposto que esse é um processo que a gente vai desenvolvendo. Então, é óbvio que quando alguém se dedica a estudar as línguas originais, seja o hebraico, seja o grego, à medida que o tempo passa e o nível de dedicação ele é mantido, né, no sentido de haver pelo menos uma dedicação para a compreensão dos fenômenos linguísticos de uma determinada língua, seja o hebraico ou o grego, a tendência é que a gente tenha uma capacidade muito maior de leitura e de compreensão nos originais, ou pelo menos nos textos que nós temos, né, em hebraico e grego, para a compreensão do texto.
Eu não posso dizer, eu não tenho nem coragem para dizer que, olha, você vai fazer um curso de grego, você vai fazer um curso de hebraico e você vai ter aí uma capacidade enorme de... Não é verdade. Não é verdade, porque nós temos outros problemas que muitas vezes não são abordados. As pessoas estudam o hebraico e o grego, mas a prática exegética, ela é uma prática não desenvolvida. Então, ele pode ter muito pré-conhecimento sobre questões fonológicas, morfológicas, sintáticas e até semânticas. E aí, quando eu digo semânticas, do ponto de vista, por exemplo, isolados, né? Quando você pega aquele conceito da palavra tal significa isso, que é o que geralmente a gente tem, né? Normalmente, Dicionários, né? quando a gente faz alusão, né, tem aquela tendência, não, porque essa palavra aqui no grego significa. Não é verdade. A gente não pode trabalhar desse jeito. Às vezes Eu a ri pessoa porque quer dar... que a maioria dos pregadores fazem é isso, né? O que no grego diz isso. E não sei não o quê. tem fundamentação. O que pode acontecer é que naquela passagem, aquela palavra pode ter aquele sentido. Mas uma coisa é a análise da palavra isolada, que é o que a gente chama de análise de dicionário, que é quando você pega a palavra e ela tem um sentido no dicionário. Só que quando essa palavra ela é pinçada do dicionário e é colocada no texto, as palavras que rodeiam essa palavra que foi pinçada alteram o sentido dela. Então pode ser que no dicionário signifique uma coisa, mas ali naquela passagem, naquele texto, pode significar outra completamente diferente. Daí que Paulo pode usar uma determinada palavra e Pedro utilizar a mesma palavra e ambos terem sentidos diferentes para aquilo que eles querem dizer usando a mesma palavra. Isso é muito claro, por exemplo, no próprio conceito de obras dentro do Novo Testamento, o próprio conceito de lei, que pode variar, a lei pode ser inúmeras coisas dentro das abordagens do Novo Testamento. E aí ter a percepção disso é muito importante. A ideia de carne, a ideia de corpo, todos esses elementos têm podem sofrer variações enormes dentro do contexto em que eles estão. Então é possível que uma determinada palavra, se eu isolo essa palavra, ela vai ter um sentido, que é o sentido de dicionário. É o sentido lá do Dicionário Internacional de Teologia, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Entretanto, na passagem, a funcionalidade do texto é capaz de alterar o sentido da palavra. E aí eu preciso dizer, respondendo à pergunta então, que é possível que haja alguma dificuldade para algumas pessoas, porque vai necessitar aí de um conhecimento, de uma compreensão um pouco maior para que ela possa entender de fato o texto. Interessante que você está falando aí, amigo meu Giovanni Desidério, grande abraço para você. Fez uma pergunta que é justamente a próxima pergunta, né? Então fica ligado aí que é a próxima pergunta que a gente vai fazer. Porque as pessoas tendem a entender, né, que hermenêutica, e até falam bonito, hermenêutica, segunda exegese, é isso e tal, mas que isso aí é coisa de profissionais, né? Vamos dizer aqui, ou dos pastores, ou coisas de seminarista, ou de pregadores. Mas a questão isso é um princípio até que eu estava lendo agora, fazendo um trabalho de hermenêutica para o seminário, e o livro Entende que Leis, né, do Gordon Fee, ele fala muito claro que é impossível você ler o texto sem fazer já uma hermenêutica, né? Ou seja, sem interpretar o texto. Você não lê o texto sem interpretá-lo, é impossível você fazer isso. Agora, com relação a essas ferramentas, a exegese bíblica, o senhor fez a distinção aí, eu até peço perdão se eu estiver misturando os termos. Mas é possível fazer isso de forma não utilizando esses princípios, ou esses princípios eles são só para profissionais, ele pode ser para a igreja toda, a que nível que a igreja se utiliza dele? Então, eu diria que basicamente existem alguns níveis de leitura. Alguns níveis de leitura. E esses níveis de leitura não têm a ver com os níveis dos leitores. Então, é bem diferente. Há níveis naturais de leitura que não estão ligados necessariamente ao nível de cada leitor. Por exemplo, nós temos, inclusive, esses níveis de leitura que eu vou mencionar aqui são níveis de leitura que eu utilizo. Existe um nível mais simples, mais, entre aspas, raso, que é a chamada leitura orante das Escrituras, que é quando eu não estou muito preocupado nos detalhes, nos enredos, nos elementos que estão envolvidos no texto,
mas em alguma coisa simples que aquele texto possa falar ao meu coração naquele momento. Então, Os a gente nossos pode devocionais. utilizar aí, sim, uma leitura orante que seria uma leitura devocional. Óbvio que eu não preciso de grego, que eu não preciso de hebraico, eu não preciso nem mesmo de uma leitura técnica para fazer esse tipo de leitura, que é importante, que tem valor devocional para as nossas vidas. Então, esse é um nível. O segundo nível de leitura é um nível de leitura que alcança aqueles que não são qualificados como analfabetos funcionais. Porque eu não vou nem qualificar, eu não vou nem entrar nos detalhes da leitura de quem tem um problema de analfabetismo funcional. Eu não quero entrar nesse aspecto. Então você tem um cara, um indivíduo dentro da igreja, por exemplo, e ele não precisa ser pastor, ele não precisa ser seminarista, ele só precisa ser um cara que tenha capacidade de leitura. Ele pode fazer uma leitura um pouco mais ampla do texto bíblico, e ele pode sim chegar à compreensão do texto, mesmo sem o grego e o hebraico, porque, como eu disse em instantes atrás, eu não preciso de grego e hebraico para fazer exegese. Eu posso fazer exegese utilizando o meu próprio idioma, o texto do meu próprio idioma, desde que eu tenha uma boa tradução nas mãos, uma boa versão nas mãos. Então, esse é um segundo nível de leitura. Existe um terceiro nível de leitura, que é um nível de leitura que se requer, aí sim, que se requer, em linhas gerais, não obrigatoriamente, mas em linhas gerais, daqueles que se ocupam com a pregação e o ensino. E aí sim, nesse caso, os textos em hebraico, os textos em grego, alguma capacidade de manusear alguns elementos que podem projetar luz no texto que uma leitura na língua portuguesa não seria capaz. Então, são 3 níveis de leitura. Um membro de igreja pode chegar a um nível de leitura, por exemplo, de um pastor que tem essa formação? Pode. Ele pode se dedicar, ele pode caminhar nessa direção, e se ele é um amante das línguas, se ele tem facilidade para isso, o meu encorajamento é que eles realmente estudem, é que eles entrem por essa linha, porque existe muita necessidade de pessoas dentro da igreja que tenha um conhecimento um pouquinho melhor dos aspectos linguísticos envolvidos no texto bíblico, exatamente para que eles sejam instrumentos no contexto da igreja para o ensino e a pregação. Então, é possível que essas pessoas tenham acesso a essas coisas e elas possam, de fato, conseguir fazer uma exegese utilizando princípios hermenêuticos? Sim, é possível. O problema, que às vezes eu percebo, é que a igreja tem o primeiro e o segundo níveis. Primeiro e segundo níveis. O terceiro nível, nem todos têm. Nem todos têm. Entende? É um elemento escasso. Exatamente, o ponto é exatamente isso. Para você saber, eu terminei o meu bacharelato de teologia, quer dizer, a minha graduação em teologia, em 1991. Ano que vem, eu completo 30 anos. Você tinha um ano. Então, no ano que vem, eu completo 30 anos de formação teológica. 30 anos. Naquela época, estou falando de algo que ocorreu há mais de 30 anos atrás, a gente já ouvia dentro do contexto do seminário, e olha que a minha formação foi num seminário maior, né, dos batistas brasileiros, que é o Seminário Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, na Tijuca, já se ouvia, rapaz, esse negócio de hebraico e grego, isso aí você tem que jogar para o alto, a gente não usa isso no ministério, não. Não usa isso no ministério, não. Bom, eu não sei como é que ficou a vida dos meus amigos que ouviram isso no seminário. Para mim, o problema é que, para mim, nos últimos 30 anos, o grego e o hebraico me acompanharam. E eu vou dizer que eu fui ricamente abençoado com a possibilidade dada por Deus de ter podido estudar e de ter, e aí eu preciso dizer de ter alguma facilidade para a aprendizagem de idiomas, que eu atribuo a Deus, algo que Ele me concedeu, o privilégio de desenvolver. Então, por conta disso, eu acabei me dedicando. Mas a gente sabe que nem todo mundo se dedica, não é? Ou por dificuldades linguísticas mesmo, ou por preguiça. Sim. Quer dizer, essa é uma realidade também que aparece. Então, eu diria assim que um cristão que não seja líder de igreja, que não seja pastor, que não seja seminarista, que não seja presbítero, ele pode estudar? Não só pode,
como ele também deve, na medida do possível, dos dons e das habilidades que ele tem, se dedicar aos estudos das línguas, sim. Interessante isso. O que o senhor falou é perfeito, né? Muito pertinente aos nossos dias, né? Porque, infelizmente, é muito rechaçada essa questão do hebraico, do grego, é tido como um mero intelectualismo, um preciosismo, mas, como o senhor disse, é totalmente fundamental para você dizer, o texto está dizendo isso para você desta forma. Ter o conhecimento das línguas originais, ele vai impactar nessa questão e, como o senhor falou, mudou o seu ministério e acompanhou o seu ministério de forma profunda, né? E um detalhe importante, eu não Sim. preciso ficar fazendo alusão ao uso do hebraico e do grego na pregação. Esse é um detalhe muito importante. Não existe necessidade. Você pode fazer o estudo, chega às conclusões, vai lá e prega. É claro, se eventualmente um determinado conceito for muito importante para aquilo que se quer comunicar, eventualmente faça uso. Mas fora isso, não, o púlpito não pode ser desfile, né? Então não é recomendável. Uma vez eu vi um meme desses de WhatsApp, né, ou de Instagram, que teve assim o pregador no primeiro século, lá na Grécia, fazendo... Porque no grego está dizendo isso, isso, isso. Genial, né? Mas então, pastor, o senhor falou muito aí acerca da questão que exegese ninguém foge, porque você vai fazer da língua portuguesa ou do grego, enfim, você vai fazer disso de uma forma ou de outra. A questão o senhor falou muito das traduções, né? Que a gente tem muitas traduções boas e disponíveis no nosso tempo. Isso é uma bênção, porque talvez há 10 anos atrás nós não tivéssemos tanta disponibilidade em nossas mãos de boas traduções feitas de maneira com cuidado, com esmero, né? Agora também, às vezes, elas confundem, né? Porque tem tanta Bíblia à disposição, tem tanta coisa nova sendo lançada, que a gente fica, às vezes, perdido no emaranhado de opções que a gente tem. Isso aí acontece, por exemplo, com o advento da internet, né? Também a gente tem muita informação, a gente acaba se perdendo no meio de tantas informações. A questão para o leitor comum da Bíblia, para o cristão que está sempre estudando a palavra do Senhor, quais são os métodos ou os princípios que ele pode adotar na hora de escolher uma boa tradução? O que ela deve se ater? O que ele deve se ater para poder escolher uma boa tradução? Quando a gente fala de tradução e de versão bíblica, e isso é um parâmetro que a gente utiliza para quaisquer idiomas, tá? É claro que, embora eu vou dar aqui exemplos ligados à língua portuguesa, que é o que realmente nos interessa, mas esse princípio de versão e de tradução, ele é um princípio que se aplica a quaisquer idiomas. Quando a gente fala de tradução, existem 2 critérios, pelo menos, que podem ser utilizados no processo de tradução do texto hebraico do Antigo Testamento e do texto grego do Novo Testamento para o português. São 2 equivalências que a gente tem. A gente tem a chamada equivalência formal e a equivalência dinâmica. São 2 critérios no processo de tradução bíblica, por exemplo. O que seria a tradução, o que seria a equivalência formal e a equivalência dinâmica? Ambas partem de textos base, né? Nesse caso aí, esses textos podem ser o hebraico e o grego, por conta principalmente da disponibilidade desses materiais em nosso país, por exemplo, mas a gente não pode esquecer que esse princípio também foi utilizado para a tradução da primeira Bíblia para o português, só que não foi nem do hebraico nem do grego, foi do latim, né? João Ferreira de Almeida, ele serviu-se da Vulgata Latina para fazer a tradução para o português. E também, nesse processo do latim para o português, utiliza-se o princípio da equivalência formal e da equivalência dinâmica. A equivalência formal, ela seria mais ou menos o seguinte: você fazer, entre aspas, porque isso não é possível, mas apenas para que didaticamente a gente entenda. A tradução ela seria feita palavra por palavra. Então, o objetivo seria reproduzir na língua portuguesa termos equivalentes, por isso equivalência formal, equivalência dinâmica, termos equivalentes no português. Então, eu tenho uma determinada palavra em hebraico ou uma determinada palavra em grego, e eu busco uma equivalência formal em língua portuguesa, e esse é o critério que eu vou utilizar para fazer a tradução.
Dentro do processo de equivalência formal, só para que a gente tenha ideia, a gente tem, por exemplo, algumas versões que podem ser recomendadas. Por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel. A Almeida Corrigida Fiel utiliza o princípio da equivalência formal. Além dela, nós temos também a Revista e Corrigida, que durante muito tempo foi versão oficial em muitas igrejas no Brasil. Recentemente, sim, predominantemente é a versão das Assembleias de Deus, eles utilizam até hoje a Revista e Corrigida, que o processo de tradução equivale à Corrigida Fiel. A Corrigida Fiel, ela é uma versão anterior à Revista e Corrigida. Porque a Revista e Corrigida ela é a Revista e Corrigida dessa corrigida. Essa seria a mesma que a cópia é fiel ao texto original? É mesmo que você está falando? Ou cópia fiel ao texto original? Mas a gente tem um problema, porque na equivalência dinâmica, que eu vou falar também daqui a pouco, também mexe com a questão dos textos originais. Não, desculpa. Então, a tradução, tem uma tradução chamada cópia fiel ao texto original. É essa que você está falando? Sim, sim, Almeida Corrigida Fiel. Sim, essa que eu estou falando. Ok. Essa aqui, obrigado. Ao lado da corrigida, da Revista e Corrigida, entram no padrão de equivalência formal. Recentemente chegou em português essa versão aqui, ó, que é a versão Peshitta. A Peshitta é uma versão que foi traduzida do aramaico para o português, o aramaico dos dias de Jesus, que ainda é falado num pequeno lugar, um pequeno vilarejo da Síria atual. Então foi feita essa versão, ela é também equivalência formal. Então, para quem quer ter uma cópia de equivalência formal, você tem 3 opções. Você tem a Corrigida Fiel, você tem a Revista e Corrigida e você tem, por exemplo, a Peshitta. São 3 versões muito boas que trabalham com equivalência formal, que é aquela equivalência, entre aspas, porque não é possível, palavra por palavra. Literal, há uma predominância de uma tradução literal, palavra por palavra. O outro critério é o critério da equivalência dinâmica, que também é conhecida como equivalência funcional. A equivalência dinâmica ou funcional, ela não se preocupa com o critério de palavra por palavra, ela se preocupa muito mais em trazer para o contexto do idioma, quando não é possível alcançar o processo de palavra por palavra, uma dinâmica, uma funcionalidade no texto que seja capaz de entender aquilo que o autor original, o autor, né, das cópias originais, tinha como interesse e que o próprio texto em hebraico e grego traz. Nesse processo de equivalência dinâmica ou equivalência funcional, nós temos também algumas versões, né, que são trabalhadas hoje. Por exemplo, eu tenho aqui 2 que eu posso apresentar. Inclusive há um debate sobre ela, porque muitos a têm como equivalência formal, mas me parece que de fato ela tem uma predominância maior de equivalência dinâmica, é a Almeida Revista e Atualizada, que é a versão que, por exemplo, as igrejas presbiterianas do Brasil utilizam. A ARA, ela entraria por causa de predominância de equivalência dinâmica nessa classificação, embora, é claro, haja muitos elementos da equivalência formal aqui. E uma outra, mais recente, né, que tem sido amplamente utilizada, eu mesmo, para culto público, utilizo na igreja, essa é a versão oficial que nós utilizamos na igreja, é a NVI, a nova versão internacional em português. Essa versão, ela entra num critério de equivalência dinâmica. Alguns chegam a dizer que ela seria uma mistura de equivalência formal e dinâmica. Mas eu tenho para mim que ela está muito mais, de fato, é uma predominância muito maior de equivalência dinâmica. E existem as paráfrases. As paráfrases não são versões, né? Por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje não é versão, é paráfrase. A Bíblia Viva, a Mensagem, são paráfrases do texto, que é o fato de que o tradutor, ele vai impregnar o texto dos seus conceitos pessoais e da sua leitura do texto. A leitura que ele faz do texto. Então existem também as paráfrases. Que eu acredito que para quem estuda a Bíblia, vale a pena ter essas cópias, eu as tenho, para que possa auxiliar eventualmente numa ou noutra dúvida que surgir na leitura de um determinado texto. Então, eu diria que
Se você quer uma cópia de equivalência formal, revista e corrigida, perdão, Peshitta, corrigida fiel. Se você quer uma equivalência mais dinâmica ou funcional, NVI, ARA. Se você quer uma paráfrase, você tem NTLH, você tem Bíblia Viva, você tem a mensagem, como possibilidades aí de textos para que você tenha em mãos no momento de estudo. Esse conteúdo aqui tá valendo ouro. Muito bom. Que legal. Que bom, graças a Deus. Mas é uma questão interessante que o senhor tocou, foi essa questão da interpretação. Mas, por exemplo, a dinâmica, ela já seria também você tem uma certa interpretação ali nas escolhas das palavras, para que o sentido da frase... Na verdade, você está olhando mais a frase, não é isso? A frase, ela precisa dizer aquilo que originalmente o autor bíblico queria dizer. Então, você vai poder mudar um pouco dela para poder estar mais ligado... Então, se eventualmente você tem um texto bíblico, por exemplo, no hebraico ou no grego, que você encontre certa dificuldade para uma tradução literal, então, eventualmente, o tradutor ou a pessoa que está trabalhando na versão, ele eventualmente entra com algum mecanismo linguístico, e aí também tem molduras e tem limites, a gente não pode fazer o que a gente bem entende, para que o conteúdo fique claro em relação àquela intenção original. Interessante, E é bom que você tenha todas, né? Todas que eu digo assim, uma de equivalência formal, outra de dinâmica, né? Tem uma paráfrase. Para que você consiga fazer esse intercâmbio legal e fazer uma boa comparação das versões. Muito legal mesmo, um conteúdo muito pertinente para a gente. Pastor, agora uma pergunta mais direcionada para o pessoal que dá estudo bíblico, né? Ou o pessoal que dá escola dominical, enfim, ou está pregando, está começando a pregar. O senhor poderia dizer, assim, de forma até mais simples, né, de como seria esse processo na hora de preparar um estudo bíblico, por exemplo, na questão da exegese, da hermenêutica, como é que a pessoa que está preparando esse estudo tem que organizar essas ferramentas para poder gerar um bom conteúdo para aquele que está ouvindo a palavra de Deus? Eu preciso retomar 2 conceitos que eu já trabalhei hoje para que fique claro. Primeiro, eu quero retomar que a resposta que eu vou dar pressupõe que o indivíduo seja um leitor capaz. Porque se ele não for um leitor capaz, ele não deveria nem ensinar. A nossa religião é a religião do livro, né? O cristianismo é a religião do livro. O indivíduo que não gosta está na religião errada. Tem dificuldade. Eu diria até que se o indivíduo não é um leitor capaz, e muitas vezes não é culpa dele, é culpa de todo um sistema. A gente sabe disso, há todo um sistema por detrás. Não é culpa dele. Aqui a gente não está atribuindo culpa às pessoas que eventualmente têm dificuldades com leitura. Mas eu preciso também, por outro lado, dizer, a partir da seriedade do ministério e do ensino das Escrituras, a gente precisa pressupor que o indivíduo que se coloca atrás de uma mesa de ensino ou de um púlpito seja um leitor capaz, um leitor competente. Não deveria haver espaços para analfabetos funcionais pregarem e ensinarem na igreja. Não pelo menos do ponto de vista do cotidiano, não do ponto de vista contínuo. Né? Então, assim, um leitor capaz, alguém que tenha capacidade leitora, alguém que tenha capacidade de atingir a compreensão daquilo que um determinado autor teve a intenção de comunicar. Sem firulas, sem enfeites, chegar ao ponto que o texto de fato estabelece. Então, partindo desse pressuposto, eu diria que, sendo ele um leitor que tenha essa capacidade, ele precisa colocar dinamicamente essa capacidade em andamento. Quer dizer, ele precisa pegar um texto e ele precisa entender o texto. Então, assim, a minha dica para uma boa interpretação é ler e reler. Um detalhe importante, considerando que a Bíblia ela é composta por 66 livros canônicos, todo texto, seja ele qual for, ele pertence a um ambiente mais amplo. Então, por exemplo, você pode ter um versículo que está dentro de uma moldura de parágrafo, que às vezes não fica tão evidente por causa do sistema de versículos que a gente tem, mas algumas Bíblias já trazem no sistema de parágrafos. Outras mantêm o sistema de versículos, mas a primeira palavra do parágrafo começa com uma letra
em negrito, para apontar que ali tem um parágrafo novo, mas o fato é que um versículo ele faz parte de um parágrafo faz parte de um desdobramento faz parte de um argumento, o argumento faz parte de uma tese faz parte de um livro. Então, todo versículo ele precisa ser lido levando em consideração os entornos desse versículo. Tem a ver, portanto, com o contexto. Por isso que a gente usa muito essa questão de ler o texto dentro do seu contexto. Quando eu digo seu contexto, não é do contexto do leitor, não. É o contexto do texto. Porque tem leitor que pega o contexto dele para ler o texto. Não é esse o contexto. Eu preciso voltar para o texto e tentar compreendê-lo com a mentalidade de alguém daquele momento, daquele período, e tentar compreender o que aquilo ali comunicava. Então, primeira questão é desenvolver a capacidade de leitura e respeitar o texto dentro do seu devido contexto. E fazer os trabalhos que a gente faz de interpretação de texto, né? Você vai expor o que é um texto? Divida o texto em blocos, procure encontrar a ideia central do texto, e a partir dessa ideia central, divida o texto em blocos, nomeie cada bloco, designe algum tema para cada bloco, e de modo a lançar luz nessa ideia maior que está presente ali no texto, e desenvolva a ideia, e exponha respeitando as questões funcionais, né, que são as questões sintáticas que a gente precisa levar em consideração, e aí não tem jeito, o pessoal pode brigar comigo, mas aí é nessa hora que a gente começa a ver como é que é importante estudar português, estudar a língua portuguesa. Eu digo isso para os meus alunos, cara, valoriza a língua portuguesa, estude a língua portuguesa. Quando eu dou aula de português eu digo isso. Nós precisamos aplicar os princípios de leitura. E aí vai fazer diferença sim, saber oração coordenada, vai fazer diferença sim, saber oração subordinada, saber o que é um adjunto adverbial. Tudo isso faz diferença para trazer sentido. Aquilo que é essencial, aquilo que é periférico no texto, né? Então, tudo isso é importante. Então, se a gente consegue aplicar esses princípios, torna-se muito mais fácil você tirar do texto aquilo que o texto diz. E é exatamente isso que significa exegese. Exegese significa exatamente jogar de dentro para fora, tirar de dentro para fora. Né? Então é quando você ressalta o texto, traz o texto e entrega o texto às pessoas que estão ouvindo, seja por meio de um ensino ou por meio de uma pregação. Então, assim, pega um bloco lá e divida esse bloco em grupos, em pequenos grupos, né, a partir talvez de parágrafos. Veja como é que esse parágrafo agrega a ideia central, como é que o segundo parágrafo agrega, o terceiro parágrafo agrega, e a partir dessas ideias você vai lá e expõe o texto sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de dificuldade. Ter um pouco de cuidado com aqueles subtítulos, né, que são colocados às vezes... Sim. Sim, aqueles subtítulos eles estão ali, mas eles não são canônicos, eles não são inspirados. Eles foram colocados ali apenas para ajudar. Os únicos que são canônicos e inspirados são os dos Salmos. Aqueles cabeçalhos nos Salmos, de fato, são versículos bíblicos até. Que aparece no cabeçalho lá, Salmo de Davi. Oi? Normalmente eles aparecem em itálico, né? Porque tem o itálico. Para você ter ideia, na Bíblia hebraica, aquele itálico já é o verso 1 do Salmo. Então é muito importante isso. Mas, por exemplo, nos evangelhos, não tem aquelas divisões, são divisões para facilitar a saber qual é o assunto que vai ser abordado e até para facilitar também achar aquilo que eventualmente a gente quer achar no texto bíblico. Bacana, professor. Pô, essa aula aqui tá fantástica. Muito bom mesmo. Tá acabando. A gente está encerrando agora. Bom, já queria agradecer, mas no final queria que o senhor fizesse aquela... eu vi que acabou de ser lançado lá, não sei para esse período, a questão do grego bíblico lá no Martin Butts, né? Sim. Não sei se foi proposital, se foi coincidência, se foi como um amigo meu fala. Foi coincidência. Eu acabei de ver também. Acabei de ver lá que foi marcado lá, me marcaram lá e eu acabei vendo, né? Então, na verdade, há uns anos atrás, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de gravar aulas de grego para o seminário Martin Busser, que é um seminário que eu trabalho, né, já desde 2011, dando aulas lá. Então, eu vinha com matérias na área de Novo Testamento, que foi predominantemente a área que eu trabalhei, que é a minha área de especialização, nos meus estudos de pós-graduação, dentro da teologia. E depois surgiu a possibilidade de entrar para o grego.
Eu já vinha trabalhando com pesquisas na área de grego há bastante tempo, porque eu aproveitei os estudos de linguística e de equidótica lá da UFRJ, como eu mencionei instantes atrás, para aplicar a questão do grego, inclusive trabalhando metodologias, trabalhando também as questões ligadas aí ao ensino de idiomas, no caso do grego também. E aí, as aulas foram gravadas, um total de 60 aulas, né? Cada hora-aula ali com mais ou menos 40, 45 minutos cada hora-aula, onde a gente cobre a parte fonológica, morfológica, sintática e exegética. Para você ter ideia, as 10 últimas aulas do curso, ali mais ou menos aula 50, 51 até a aula 60, a gente só trabalha com exegese, que é quando a gente aplica os princípios estudados lá do grego num texto bíblico. Eu faço uma exegese, por exemplo, inclusive de 2 João, que é uma epístola pequena, então a gente consegue fazer um trabalho bem legal em cima de exegese. E, de fato, as matrículas estão abertas para o curso online. É um curso que tem uma duração de 5 meses. Eu não sei mesmo, eu não entro nessas questões financeiras, então eu não tenho detalhes sobre a questão financeira, mas você pode entrar na plataforma do Martin Bucer, pode entrar na página do Martin Bucer no Facebook ou no Instagram, por exemplo, e lá vai ter a propaganda, é só você rolar para cima e lá você já consegue entrar na plataforma e ter os dados, as informações. E as aulas já começam na segunda-feira que vem, dia 8. Há uma nova turma. Inclusive, para fechar aqui, para você poder encerrar a tempo aí no Instagram, dizer que a monitoria sou eu mesmo quem dou. É feito um grupo de internet, geralmente no WhatsApp, né? As pessoas têm acesso à plataforma do Genera, que é uma plataforma que é utilizada para estudos, né? E eu basicamente trabalho com orientações online, utilizando também o WhatsApp. Tem um grupo de WhatsApp onde eu vou tirando dúvidas à medida que elas surgem. Qualquer pessoa consegue fazer o curso, professor? Tem que ter algum... Sim, porque esse curso ele é oferecido para os alunos do Martin Bucer. Ele é um curso obrigatório. Ele é um curso de 60 aulas online e mais 12 horas presenciais, que são os estudos de fonética e fonologia. Para quem não é aluno do Martin Bucer, ele consegue fazer o curso em 5 meses, as 60 aulas. Que legal. Poxa, professor, eu queria agradecer o senhor. Realmente, essa aula aqui vai ser para a gente rever e ver várias vezes, porque vai ser muito legal. Bacana, o conteúdo que bom. Legal. Eu já conheci o senhor através do curso básico, mas eu realmente estou encantado aqui com a sua forma de expor esse conteúdo, e vai ser muito legal poder assistir as aulas com o senhor lá no Martin Bucer. Deus abençoe. Legal. Abençoe. Se Deus quiser. Professor Juan também, que esteve por aí, que fiz aula com ele lá Sim. Congregacional, também pastor da congregação aqui no Rio, né, em Vila Isabel. Sim, de nossa igreja, inclusive, de nossa igreja. Exatamente. Deus abençoe. Queria agradecer a todo mundo que esteve presente conosco aí. Essa super aula vai ficar gravada aqui no meu GTV. Depois ela vai lá no canal no YouTube do Música, Café e Teologia. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Deus te abençoe. For His truth to triumph through.